Eu acho que o nosso estilo de vida influencia muito naquilo que a gente vai acreditar. E aquilo que a gente acredita influencia muito, né? Acho que é uma via de mão dupla ali. Então, por exemplo, eu sempre tive contato com a fé desde menina. Uhum. Desde menina, de verdade. E eu falo que hoje eu só estou viva por conta da minha fé. Entende? Então, tipo assim, Jesus salva. Eu acredito muito nisso. Em vários momentos da minha vida ele me salvou. Vários, vários, vários momentos e ele continua fazendo isso constantemente. Graças a Deus e glória a Deus por isso. Então, o nosso estilo de vida, ele faz a gente acreditar em algumas coisas ou não. Então, o pensamento acelerado te trouxe praticidade. Então, é mais prático eu ser, qual que é a palavra correta? Surpresa é uma palavra muito forte, não existe, pronto, acabou. Uhum. Por que eu vou ficar desenvolvendo, desenrolando isso? Exatamente. Entende? Então, o meu estilo de vida, a maneira como o meu cérebro funciona, influencia muito naquilo que eu vou acreditar, naquilo que eu vou viver. Então, a partir do momento que a gente tem aquilo que eu disse, né? Eu perguntei pro Dr. Giovan, que é o que cuida de mim, o meu psiquiatra, eu falei, doutor, eu não sei até onde vai a minha personalidade e até onde vai o meu transtorno. E ele também tem um transtorno. O Vinícius fala que eu não vou no médico, eu vou conversar com meu amigo. Porque é muito da hora consulta com ele. Porque, tipo assim, ele entende real o que eu tô passando. Ele entende muito. Então, ele consegue me ajudar, ele consegue me dar dicas, ele consegue me orientar, porque ele passou por aquilo. Ele tá no lugar dele de fala, né? Eu não gosto muito dessa frase, lugar de fala, mas ele tá ali no momento dele, então ele sabe, ele vivenciou aquilo e ele traz muito aquilo pra mim. E ele fala muito em relação à fé dele, ele me falou muito isso. Ele falou assim, dependendo de como tá o cérebro, conforme tá o andar da pessoa, é o que vai levar ela a acreditar em alguma coisa ou não. Então, olha que louco isso, né? A nossa mentalidade influencia até nisso. Sim. Até mesmo se eu vou ser uma pessoa de fé, se eu vou ter um encontro com a fé ou não. Sim. E tá tudo certo. Você estando bem com isso, tá tudo bem. A síndrome do pensamento acelerado. Eu preciso de tudo para agora. Tem que ser agora e eu vou terminar agora. Sim. Então, tudo aquilo que vai demorar muito para eu ver. No TDAH entra a questão da miopia temporal. Então, por exemplo, poxa, a gente tem um trabalho para entregar, eu tenho que fazer tal coisa. Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Nossa, vou demorar um mês para terminar? Vou demorar uma semana para terminar? Não, eu quero começar, eu quero terminar agora. Foi o que eu falei, tem muita questão da criatividade. E eu sempre fui muito envolvida com arte, de todo o tipo. Teatro, questão de tecido, música. Então, comecei vários cursinhos e nunca terminei, né? Com boa TDAH que eu era. Nunca consegui concluir. Mas eu pegava uma peça de gesso, por exemplo, para pintar, eu não tinha paciência para esperar ela terminar de secar. Eu já ia com o secador. Já secava porque eu já ia pintar outra coisa. Eu precisava terminar de ver aquela peça terminada naquele momento. Entende? Porque esperar é muito tempo. Eu não sei se eu vou ter esse tempo depois, então eu preciso fazer isso agora. Então a terapia, ter um diagnóstico, ajuda muito nessa questão. Nem tudo é para agora, né? Eu não sei se foi o Joel J, mas eu acredito que não. Não lembro quem, só para variar, né? Eu não vou lembrar quem foi que falou. Mas eu vi um vídeo esses dias, né, no Instagram, e ele falando que a gente quer que tudo acabe logo. A gente quer que a segunda-feira acabe logo, a gente quer que a hora passe rápido, a gente quer que aquele momento acabe logo. A gente não consegue vivenciar o momento. A gente não tem esse emocional para vivenciar o que está acontecendo naquele momento. Sim. Então, nesse de acabar logo, o seu companheiro que está de trabalho com você está tão acelerado que quer que o dia acabe logo que você não consegue perceber o outro. Você não dá tempo para que o outro te perceba, entende? Então a gente vai perdendo momentos de convivência que são raros e que não vão voltar. Né? Então, por exemplo, eu tô tendo uma dificuldade muito grande de diminuir a minha rotina porque eu tô grávida. Então, assim, meu corpo modificou muito. Tanto que nas primeiras semanas eu pedia perdão pro neném direto. Eu falava, filha, eu não sei se é filha ou se é filha, me perdoa. Por quê? Eu não conseguia vivenciar. Eu estava me sentindo mal por não estar bem. Olha que doido isso, Guilherme. É muito doido isso. Então, eu me sentia muito mal por eu não estar bem. Então, era como se eu estivesse culpando a gestação por isso. E não. Então, eu estou passando por um momento em que a gestação, ela precisa da minha atenção. Então, outras coisas vão ter que ficar em segundo plano. Então, é todo um trabalho que eu estou tendo que fazer comigo mesma. Você aprender que você tem que deixar essas coisas. Exatamente, para eu poder vivenciar. Porque senão os 9 meses vão passar rapidinho e eu não vou sentir essa gestação. Eu não vou curtir os momentos, entende? Vai chegar lá no final, eu vou falar assim, poxa, meu filho nasceu, e como que foi o barrigão, como que foi? Eu não vou ter nada, nenhum relato sobre a gestação. Sim. Muito pelo contrário, eu falo, nossa, eu tava trabalhando de dia, de manhã à tarde, à noite, eu tava correndo, fui fazer aquilo outro. Entende? Então a gente tem muito essa questão de não vivenciar o momento. Então, por exemplo, é uma segunda-feira, poxa, é uma segunda-feira, mas o que isso pode trazer de legal para mim? É um trabalho chato? É um trabalho chato, eu vou ter que fazer esse trabalho chato.
Mas o que isso pode trazer de interessante pra mim? Tudo vai ter que ter um lado bom. Sim. Basta a gente olhar e perceber esse momento bom, sabe? Uhum. E a síndrome do pensamento acelerado, ela tira muito isso da gente viver e comemorar, igual o Joel J disse, Uhum. as pequenas conquistas, os pequenos momentos. Então a gente teve uma meta, cara, que da hora, vamos curtir, depois a gente pensa na segunda meta. Exatamente. Mas não, a gente vai trilhando passos que vão fazer com que o tempo passe muito rápido e a gente vai perdendo esses momentos raros que a gente tem com a família, com o pessoal de trabalho. Eu falo lá dentro da sala de aula. Tem hora que as crianças levantam assuntos que não tem nada a ver com a matéria, mas é um assunto tão pertinente que eu falo, cara, vamos conversar. Senta no chão, vamos todo mundo. O que vocês acham disso? Vamos conversar, vamos. Depois a gente volta para aritmética, depois a gente volta para a língua portuguesa, não tem problema nenhum. Sim. A gente só não pode perder esse momento que está acontecendo agora. Exatamente. Criar memórias, né? Uhum. Eu achava que a gente tinha um problema de memória por conta do transtorno. E não é. O problema é o excesso de informação. Então, o excesso de informação vai fazer com que eu esqueça algumas coisas de verdade. Isso acontece com a gente. São muitas informações. Então, aquilo que eu falei, a gente não tem um filtro. Então, o meu filtro ele não vai conseguir falar para mim qual informação é mais correta, qual que é a minha prioridade. Uhum. Então, Eu ia usar o filtro mais largo, né? Como você falou que não tem, beleza. não tem nada de filtro. Não tem. Então, o que eu fazia? Enchia meu quadro de tudo que eu tinha para fazer a semana inteira. Uhum. Na hora que eu olhava aquilo, você acha que eu dava conta? Não. Por quê? Se eu conseguia ticar uma, duas coisas, porque é muita informação. Aí entra uma coisa muito interessante dentro do transtorno, que é chamado de paralisia. Uhum. Na hora que o meu cérebro vê tudo aquilo de informação para eu fazer, ele fala assim, e agora? O que a gente vai fazer? Nada. Aí você entra o quê? A procrastinação. Poxa, eu sou um procrastinador nato. Não, você só não sabe, você não tá conseguindo filtrar as informações. Não é algo que você quer, é algo interno. Exato. Por isso que quando a gente fala que o transtorno não é algo momentâneo, é algo que a gente convive com ele desde bebê, da barriga da mãe, enfim, a gente toca muito nesse assunto. Então, é algo que vai me atrapalhar e que precisa de um cuidado meu. Então, peraí, e na hora que acontece essa paralisia, o que eu faço? Porque, por exemplo, eu tenho um relatório para entregar. Eu tenho um livro para terminar de ler, eu tenho uma coisa para terminar de fazer, é um planejamento, é algo importante que alguém está dependendo de mim. Uhum. Eu sei da minha responsabilidade, mas a minha cabeça me trava. Sim. E agora? O que eu vou fazer? Passa. Então a gente vai criando estratégias para isso. Então, por exemplo, se eu for escrever um relatório, eu coloco músicas aleatórias que eu não conheço, internacional, que eu não conheço a real. Então é como se o meu cérebro estivesse focando naquela música ao mesmo tempo e ao mesmo tempo eu estou digitando meu relatório. A minha mãe fala, como que você consegue? Eu falei, eu só consigo assim. Porque se for para eu sentar na frente do computador, só o computador e eu, não vai. Não vai, porque daí vai entrar uma palavra diferente, aí eu vou lembrar da goiaba, por que a goiaba é branca, por que tem a vermelha, o que influencia na coloração, por que do bichinho, como que esse bichinho chegou. E na hora que eu vou olhar, eu vou falar assim, caramba, o que era para eu estar fazendo no relatório? Exatamente. Então não dá. Então a gente vai criando estratégias. Por isso que é muito bacana a gente se conhecer e saber como que o cérebro funciona. Então, por exemplo, eu sei que eu nunca vou conseguir ser essas atletas de internet, Instagram, essas influencers. Não vou, Guilherme. Não tem condição. E nem é minha meta de vida. Não é mais. Uhum. Por quê? O pessoal cria muito, né? Aquela coisa, você tem que ser assim, você tem produtividade, você tem que ser produtivo. Então, na hora que você parece que você está cometendo o maior pecado, o maior erro do mundo. Sim. Poxa, era para eu estar produzindo e eu vou tirar um cochilo depois do meu almoço? Tá doido. E eu vou pôr meu pé pra cima, sentar na rede, vou ler um livro, vou pegar uma série aleatória pra ver, a gente não consegue. Então, Sim. olha o que o pensamento acelerado ele vai fazendo com a gente no dia a dia. Vai deixando a gente doente, a gente não percebe.